Olá, bom, para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Flora Peçanha e hoje eu tô vindo aqui para começar uma nova etapa da minha existência no mundo digital, transformando as minhas redes sociais, eu acho que no canal de troca, de compartilhamento, onde eu vou estar trazendo para vocês uma série de conteúdos sobre um tema que tem sido assim o tema do meu momento e depois de muita reflexão, eu achei que estava na hora de começar a compartilhar isso, não só com o meu entorno direto, mas com mais pessoas, porque assim como tem causado um impacto muito grande em mim, eu tenho certeza que vai em muita gente. E o tema que a gente vai estar falando aqui é o empreendedorismo como uma plataforma de desenvolvimento e evolução pessoal. E o motivo de eu ter criado esse tema é porque há um ano atrás, exatamente nesse momento, eu tive o entendimento de que agora também, nesse momento, em maio de 2024, ia estar fazendo 10 anos que eu comecei a minha carreira como empreendedora. E assim, depois de alguns minutos de choque, porque eu falei, não é possível que passou esse tempo todo, contei umas 2 ou 3 vezes, eu comecei assim um momento de reflexão, né, assim, profunda a respeito dessa jornada, dessa aventura, porque de uma certa maneira, apesar de ter feito tudo que eu fiz, não foi algo planejado. Eu falei, meu Deus, 10 anos, e aí, né? E nesse momento de reflexão, duas coisas muito interessantes também estavam acontecendo nesse momento, onde eu comecei a receber uma série de feedbacks de pessoas vindo me agradecer por oportunidades, ou vindo me pedir assim por mentorias, por conselhos a respeito de gestões de crise, a respeito de negociações e sentindo os efeitos positivos dessa troca, pessoas vindo me dizer que estavam aprendendo comigo. E isso para mim foi de uma certa maneira uma certa surpresa. E eu também estava passando por um momento assim muito relativamente trágico, assim, porque foi quando exatamente há um ano atrás, assim, foi quando veio à tona um processo que já vinha acontecendo, mas que estourou mesmo, assim, de destruição da minha família, da minha base familiar, da minha base emocional, por interesses que nada tem a ver com a minha família, mas isso estava acontecendo, tá, ainda de uma certa maneira, e me exigiu, assim, acho que a gente é colocado em situações na vida que, assim como quando você começa a empreender, você é colocado em momentos na vida, assim, que ou você dá para trás, ou você é você, né? E coloca o seu melhor, o que você aprendeu, a sua coragem em prol de algo muito maior do que a si mesmo, né? E essa tem sido o grande aprendizado desse processo. E então eu comecei dentro desse contexto, né? Como vocês podem ver, assim, bem tenso. Eu realmente comecei a ver a importância, né, da decisão que eu tomei há 10 anos atrás de começar a empreender, de como isso, muito além de todas as conquistas, de todos os objetivos que eu alcancei, de todos os contratos que eu fechei, de todos os, enfim, desafios e aprendizados e fracassos, porque o fracasso ele é necessário para o sucesso, então assim, é isso que o meu maior aprendizado, assim, o que ficou para mim muito forte nessa reflexão associado a esse momento de vida foi realmente o quão o fato de eu ter começado a empreender, na verdade, foi assim a maior plataforma, acho que para o meu desenvolvimento pessoal. E também, que foi uma das coisas que eu acabei me vindo até mim através de algumas pessoas que eu interagi ao longo desse momento, assim, de como também isso foi um ambiente para que várias pessoas que atuaram comigo diretamente nesse processo também pudessem
se desenvolver, sair de lá para ir acreditar em si mesmo, para construir novas carreiras, para, enfim, inclusive usar o caminho que eu mesma criei para poder ver que era possível criar o seu também, né? E eu acho que não só no meu negócio, mas eu acho que todos os negócios, acho que o mundo profissional, né? A gente fala muito sobre técnicas de venda, técnicas de marketing, técnicas de growth, mas a gente fala muito pouco sobre a importância, né? Porque no final do dia são pessoas, comprando de pessoas, vendendo para pessoas, interagindo com pessoas, dependendo de pessoas, e todas essas relações que permeiam a realização de seja qual for o projeto, ele é um espelhamento constante, é uma troca, né, que exige, principalmente de quem lidera, eu acho que um processo de desenvolvimento pessoal muito grande. E é isso que eu vou estar traçando aqui, e principalmente pela minha trajetória, assim. Eu acho que quando eu comecei, não tinha ninguém que tinha feito exatamente o que eu tinha feito, o que eu acabei construindo, né? E quando a minha versão, né, foi muito interessante passar por essas minhas diferentes versões ao longo desses 10 anos, porque hoje eu faço uma coisa muito além do que quando eu comecei a fazer, e tracei uma trajetória da qual eu me orgulho profundamente. E eu acho que no mundo que vem de fórmulas, isso é uma coisa que eu quero falar aqui, que eu quero usar essa minha experiência e a minha vivência para que as pessoas também possam entender que através do autoconhecimento, da coragem de ser você mesmo e encarar suas limitações e ir em busca dos seus sonhos, não tem fórmula. Tem a fórmula que você cria, tem um caminho que você, né, desenvolve, né? E o que eu faço hoje, os ambientes que eu circulo, o que eu construí, os impactos que eu causei no mercado, a minha versão de 10 anos atrás não achava possível. Então, é isso, eu vou estar usando essa minha linha do tempo ao longo desses 10 anos para trazer fatos reais, porque eu também acho isso, eu acho que aqui é muita gente se vendendo como especialista ou falando de coisas, de metodologias, mas aqui é mundo real. Assim, as experiências que eu adquiri ao longo dessa jornada, não tem MBA, pós-graduação, Harvard, MIT que te prepara para isso, né? Eu acho que essas ferramentas são muito importantes. Eu, inclusive, tinha muitas delas, mas ali a realidade é outra, né? E te coloca à prova e coloca você à prova de si mesmo e é isso aí, né? E é uma coisa que, assim, quem sabe faz ao vivo. Isso aqui também não vai ter um roteiro, é totalmente freestyle, mas a gente vai estar falando de uma maneira relativamente cronológica, mas por uma perspectiva do desenvolvimento do negócio, do desenvolvimento, no caso dos meus sonhos, né, dos meus objetivos, né, do que eu queria trazer para o mercado e que acabei conseguindo e estou conseguindo, e muito do que eu faço hoje é fruto, assim, de algo que realmente eu não imaginava que fosse ser possível. E sou uma pessoa muito ansiosa, então também olhar para trás me fez ver que, assim, tudo é uma construção, né? Então, compartilhando isso com vocês não vai ser só algo aqui de poder impactar pessoas, isso também está sendo um exercício para mim, principalmente porque eu não estou acostumada a falar com a câmera, nada disso, então vai ser um aprendizado também. E vou estar sempre vindo aqui, eu estou num lugar super inspirador agora. Eu comecei a fazer esse vídeo, tentei falar dentro de uma sala, mas não dá. Prefiro aqui, onde a gente pode, né, se a gente está falando de inspiração, de novas possibilidades e de criar caminhos únicos, vamos vir para a natureza para eu poder também passar essa energia para todo mundo. Então é isso, tá? Eu vou estar vindo aqui toda semana. E para finalizar, dando o tom do que a gente vai vir
ao longo desse tempo, aí, de agora em diante, eu quero falar um aprendizado assim que também nada é por acaso. Eu tô para começar esses vídeos desde fevereiro e agora eu falei, é agora, vamos. E quando eu me toquei no tempo e em algo que eu vou compartilhar com vocês agora, eu achei muito interessante, porque muito antes de eu pensar, idealizar a possibilidade de ser empreender em qualquer aspecto, muito no início da minha carreira, mais ou menos uns 17 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar assim com uma lenda viva para mim e para muitos seguramente. Inclusive a gente vai ter um tópico falando sobre lideranças. Eu tive o privilégio de trabalhar com diversas delas diretamente ao longo da minha carreira e é muito aprendizado também. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, principalmente porque eu sou uma líder em construção constante, na verdade. Não quero ser necessariamente um exemplo, mas sim, né, digamos, um exemplo de possibilidade, né? E eu trabalhei com Luiz Oscar Niemeyer. Eu não vou estar também falando aqui de muita gente, inclusive, as situações vão ser bem, de uma certa maneira, genéricas, a forma como eu vou compartilhar com vocês, mas esse merece realmente ser mencionado, porque ele é um exemplo de tudo possível e imaginável. E muito no início da minha carreira eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto para ele através da outra empresa, de uma empresa que eu trabalhava. Inclusive o dono eu tive o prazer de encontrar recentemente, foi maravilhoso. E resumindo, que vai ter um momento onde eu vou falar mais com vocês sobre essa experiência, eu pedi uma entrevista com ele depois desse projeto, porque eu estava entregando o meu projeto de MBA na época, e ele é um exemplo mundial disso, não por acaso agora, é a pessoa responsável por estar trazendo a Madonna para o Brasil. E depois da gente ter passado mais ou menos umas 3 horas juntos, o Luiz me falou uma frase que desde aquele dia eu seguramente penso nessa frase toda semana. E nesse meu momento de reflexão eu vi que ela foi uma frase assim que foi crucial para literalmente todos os momentos mais transformadores e impactantes da minha vida, né? E ele falou para mim, depois de ter me contado assim, literalmente do início ao fim a respeito da trajetória brilhante profissional que ele já tinha naquele momento e nada mudou, só cresceu e se intensificou. Ele virou para mim e repetiu essa frase 3 vezes, que é assim: Flora, sem correr risco, a gente não evolui em nada na vida, principalmente profissionalmente. E ele repetiu isso 3 vezes e aquilo me impactou porque eu posso parecer muito corajosa, mas isso foi uma coisa trabalhada, tá? Então, e essa frase vindo dele, né, e tendo a possibilidade de entender principalmente os gigantescos riscos que ele correu, inclusive para fazer, né, quanto mais você cresce, mais risco você tem que tomar. Não tem fórmula mágica para isso, né? E essa frase, até nos momentos quando eu tava assim mais, tipo, morreu de medo, eu falei, não. Se eu não correr esse risco, eu não vou evoluir. E a pior coisa que pode acontecer é eu, sei lá, não sair do lugar. Prefiro tentar. E essa frase que eu ouvi basicamente há 17 anos atrás é a frase que me fez tomar diversas decisões e principalmente empreender e principalmente ela de uma certa maneira pautou todos os meus passos de desenvolvimento no meu negócio, que intrinsecamente e de uma maneira profunda impactaram infinitamente mais no meu desenvolvimento como pessoa e que impactam até hoje.
por isso, assim, eu sou meio cagona, eu tenho uma coisa às vezes, tipo, como todo mundo, gente, né? E, e esse é o tom, não só do meu desenvolvimento como empreendedora, como pessoa, mas eu acho que vai permear de uma certa maneira e inspirar tudo isso que a gente vai falar de hoje em diante aqui. Tô muito feliz, tá? Esse é um canal aberto para trocas, para compartilhamentos, para ideias. E eu acho que cada vez mais vocês vão entender um pouco mais do que eu faço e vão se estimular a isso, porque basicamente eu sou uma viabilizadora de sonhos, né? E dos outros, dos meus clientes e principalmente nos últimos anos dos meus também. Então, assim, tô muito feliz, tamo junto e até semana que vem.